Fala, minha galera! Pessoal, seja bem-vindo a Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Hoje daremos continuidade à nossa playlist NR18, que versa sobre a construção civil. E aqui nesse material eu estou trazendo para vocês carpintaria. Então, essa é a videoaula de número 6. Pessoal, por incrível que pareça, a carpintaria dentro de uma obra é o estabelecimento fundamental, porque sem ela, sem a carpintaria, não seria possível esses prédios aí, esses arranha-céus, porque é da carpintaria de onde saem as formas para se fazer ali um pilar, para se fazer uma viga, para se fazer aquela laje. Então a gente precisa de madeiras combinadas, formando-se ali formas para fazer escada, para fazer os próprios pilares, como eu já falei, e também aquela laje. Então, o setor da carpintaria é fundamental dentro de uma obra. As operações em máquinas e equipamentos necessários à realização da atividade de carpintaria somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados nos termos dessa NR. Que NR é essa, galera? A NR18. Olha só, e o que seria um trabalhador qualificado? Vamos na norma, porque é nos termos da norma, não é nos meus termos, não é nos seus termos. Qualificado nos termos da NR18. Então vamos lá ver quais são esses termos. Olha só, item 18.37.5 versa o seguinte: para fins da aplicação dessa NR, são considerados trabalhadores qualificados aqueles que comprovem perante o empregador e a inspeção do trabalho umas das seguintes condições. E aí eu cito a linha A: capacitação mediante treinamento na empresa. Olha só, para ser considerado trabalhador qualificado, devemos comprovar perante o empregador e a inspeção de trabalho a capacitação mediante treinamento na empresa, ter experiência comprovada em carteira de trabalho, pelo menos 6 meses na função. Então, uma dessas três ou uma combinação destas pode ser ali consideradas ali pela empresa como qualificação profissional. Então, se o cara tiver uma capacitação mediante treinamento na empresa, se tiver uma capacitação mediante a um curso ministrado por uma instituição pública ou privada, e também se ele tiver na carteira comprovada a experiência ali de pelo menos 6 meses na função. Então, isso já serve como comprovante de capacitação. Pessoal, vamos falar aqui um pouquinho sobre a serra circular. Então aqui diz o seguinte: a serra circular deve atender às seguintes disposições: ser dotada de mesa estável, com o fechamento de suas faces inferiores, anteriores e posteriores, construída de madeira resistente e de primeira qualidade. Então, galera, a bancada da serra circular, ela tem que ser fechada de todos os lados, é isso, e ela deve ser confeccionada com material de qualidade, não é aquela madeira que está empenando, não é aquela madeira que está toda trincada, é um material de qualidade e totalmente fechada. Também ela pode ser construída de material metálico ou algo similar, de resistência também equivalente, sem irregularidades e com dimensionamento suficiente para a execução das tarefas. Então aqui eu botei para vocês verem, ó, uma imagem, né, mostrando a bancada de serra circular. Você vê que aqui também é uma bancada, beleza? Aqui eu tenho o coletor de pó de serra, tá vendo? Isso aqui pode ser confeccionado na própria obra, galera. Viu? Não é obrigado a comprar uma nova, uma bancada para isso. Existe para comprar, mas isso aqui pode ser confeccionado na própria obra. A linha B diz o seguinte: ter a carcaça de motor aterrada eletricamente. Galera, veja bem, a gente está mexendo com um equipamento, a serra circular, um equipamento elétrico. Eu tive a preocupação de mostrar para vocês o que seria a questão do aterramento. Veja bem essas imagens aqui. O que é um aterramento? É uma haste de cobre enficada na terra com um condutor. Veja bem essa analogia.
Olha só, aqui eu tenho um condutor de aterramento, tá vendo aqui? Então esse condutor, ele é travado na carcaça do motor, beleza? E jogado para a terra através dessa haste aqui. Então a física diz que a energia ela quer ir para o chão e de fato é isso. Então se eu tivesse motor aqui energizado, uma falha na isolação, o equipamento velho, estiver dando fuga de energia para a carcaça, essa energia, ao invés de dar um choque no trabalhador, ela vai ser escoada, vai ser drenada para a terra através desse condutor de aterramento. Basicamente é isso daí. Isso aí é um condutor de aterramento, galera. Você tem aqui a proteção das correias, né? Você tem aqui a parte da correia, tem que ter a proteção. E aqui você tem a coifa protetora, que logo um pouquinho mais na frente a gente vai falar sobre ela. Já a linha C aqui diz o seguinte: o disco deve ser mantido afiado e travado, devendo ser substituído quando apresentar trincas, dentes quebrados ou empenamentos. Galera, isso aqui não é brincadeira. E olha só, eu trabalhei 3 anos e meio em uma obra como técnico em segurança e eu vi a coisa do arco da velha. Não é brincadeira, meu irmão. A NR12, que versa sobre máquinas e equipamentos, ela diz o seguinte, que acidentes que envolvem máquinas e equipamentos é de natureza grave ou gravíssima, pode causar morte e amputações. Olha só, um equipamento desse aqui, se ele não tiver afiado, isso é questão de segurança. O trabalhador olha muito a questão do corte da madeira, que sai melhor, sai mais rápido, beleza. Mas está afiado também é uma questão de segurança. Um cara desse aqui cego, você coloca a madeira, ele começa a cepar, começa a jogar a madeira. O cara pode se machucar, ou a madeira pode quebrar. Então tudo isso pode acontecer. Um cara desse aqui empenado, esse cara aqui empenado, ele pode torar. Eu conheço situações de acidentes, eu não presenciei, mas eu já vi os meus ouvidos de acidentes envolvendo esses caras aqui, ó, serra circular de bancada, maquita, desse cara, desse disco quebrar e pegar na barriga do trabalhador e abrir a barriga do cara. Você tá entendendo, meu amigo? Então é perigoso. Então você tá com esse disco aqui, tem que ser mantido afiado, tem que estar travado. O próprio carpinteiro, de tempo em tempo, ele vai corrigir ali para ver se aquela porca, aquele eixo está realmente apertado. Porque se esse cara espanar para um lado e para o outro aqui, mesmo que seja 1 milímetro ou 2, isso aqui pode torar na hora. Então é perigoso, beleza, galera? Então olha só, o disco deve ser mantido afiado e travado, devendo ser substituído quando apresentar trincas, dentes quebrados ou empenamentos. Já na linha D de dado, diz o seguinte: as transmissões de força mecânica devem estar protegidas obrigatoriamente por anteparos fixos e resistentes, não podendo ser removidos em hipótese alguma durante a execução dos trabalhos. Galera, as transmissões mecânicas, olha só, minha galera. O próprio motor é uma transmissão mecânica, o disco é uma transmissão mecânica, aquela correia que vai fazer girar esse disco, que ela é presa no motor, ela é uma transmissão mecânica. Então o que deve estar? Ela deve estar protegida obrigatoriamente por anteparos fixos e resistentes. O que seria um anteparo fixo e resistente? Essa coifa aqui é para proteger o disco. Então, quando eu vou serrar a madeira aqui, ó, olha nessa imagem aqui, a madeira passa por baixo da coifa, anteparos, olha só, fixos e resistentes, não podendo ser removidos em hipótese alguma. Você não pode tirar isso aqui durante a execução de serviço. Durante a execução do serviço você não pode tirar. Eu vou limpar, eu vou fazer uma manutenção no equipamento, botar um óleo, tudo bem. Ele não vai estar em execução, você vai desligar o equipamento para poder estar fazendo isso daí. A linha E ser provida de coifa protetora do disco e cutelo divisor com identificação do fabricante e ainda coletor de serragem. Galera, a coifa protetora foi o que eu falei agora. Eu vou dar uma ênfase aqui no cutelo divisor, que a gente ainda não viu. Olha só, isso aqui é o cutelo divisor, galera. Tá vendo aqui? Você tem o disco, né, isso, que vai serrar ali a madeira, e esse cutelo vem posterior ao disco.
que é o que vai fazer a divisão. Uma parte da madeira vai para um lado, a outra parte vai para outro. Você está vendo aqui que é um cutelo divisor de no mínimo, ele deve ter no mínimo 3 milímetros ali de espessura e no máximo 8 milímetros de espessura. Olha só essa imagem de cá. Você está vendo aqui? Aqui é a coifa. Onde o cutelo divisor está? Ele fica aqui e a coifa é aclopada nele. Então, quando a madeira passa aqui, a parte que já é serrada aqui, ela já vai ser automaticamente separada. Uma parte para cá, outra parte para cá. Isso é importante, porque antes estava acontecendo muito no cara cortar madeira e ela continua rente, e o trabalhador, na hora de puxar isso daí, o disco estava ainda girando e ele cortava o dedo, decepava o dedo. Então isso aqui, esse cutelo divisor aqui é de extrema importância. Olha só, aqui é o cutelo divisor e aqui você tem a coifa protetora, beleza? Eu botei aqui essa imagem, olha só, uma imagem mais proximal. É claro que essa máquina aqui era bem moderna, né? Mas dá para representar o que eu quero falar. Então, olha só, você tem um carpinteiro aqui com uma peça de madeira, ele serrando aqui, olha só. No momento que ele serra, automaticamente aqui, ó, logo posteriormente à serra, eu tenho aqui o cutelo divisor. Automaticamente, na própria serragem, essa madeira já vai ser separada uma parte para cá, outra parte para lá. Pessoal, continuando na linha E, olha só, ser provida de coletor de serragem. Veja bem, isso aqui é o coletor de serragem, né? Eu tenho aqui em cima a bancada, é isso, com a serra circular, e embaixo esse pó, né? Esse pó de serra desce, e aqui é o local que a gente vai fazer o despejo, né? Então, em algumas obras, faz essa bancada mesmo de madeira. Lá onde eu trabalhava, a gente tinha um gavetão. Então, ficava fechada a gaveta aqui. Quando enchia de pó, a gente puxava aqui, o carpinteiro puxava, jogava dentro de uma jirica, dentro de uma galinhota e deitava fora lá na concha. Então, isso aqui é um exemplo de coletor de serragem, galera. Beleza? Isso aqui, galera, é importantíssimo, porque a própria quentura do pó de serra, guimba de cigarro acesa, pode gerar um incêndio, porque esse pó aqui, ó, ele é fino, e isso aqui pega fogo e pega fogo mesmo. Então isso aqui é importante. E aqui, galera, a norma ANR18 traz para a gente o seguinte, que nas operações de corte de madeira devem ser utilizados dispositivo empurrador e guia de alinhamento. Galera, isso aqui é um guia de alinhamento. Olha só. Porque eu vou botar a madeira e ela não vai virar, eu não vou ter um corte torto. Por quê? Porque eu tenho uma base aqui, ó, que serve como guia. Nas obras aí, né, no modo geral, a gente vai ver esse mesmo guia aqui, ó, só que uma madeira, como se fosse uma régua, já apregoada aqui na própria bancada, fazendo isso daqui. Aqui você tem um anteparo de metal, mas pode ser também de madeira, que é só para guiar, para a madeira não sair da linha que eu quero cortar, para não cortar torto. Então isso aqui é chamado de guia de alinhamento. Ao lado aqui eu coloquei uma imagem do dispositivo empurrador, também importante para evitar esse procedimento aqui, ó. Deixa eu botar a imagem para você ver. Isso aqui, ó, o cara inclusive está até sem luva. Então você está vendo aqui, ó, o trabalhador, o carpinteiro empurrando isso aqui diretamente com a mão. Então, se for uma madeira muito grande, ele pode, mas quando chegar aqui na bancada, antes de chegar no disco, ele já tem que empurrar isso aqui com o guia empurrador. Então isso aqui é perigoso, porque a mão dele pode ser cortada aqui, o dedo, nessa serra aqui, beleza? Então quando aqui na frente eu falo do dispositivo empurrador, é esse cara aqui. Então eu vou empurrar a madeira através desse guia aqui, que eu vou estar com minha mão protegida caso ocorra um acidente. Pessoal, sobre a iluminação, né? As lâmpadas de iluminação da carpintaria devem estar protegidas contra impactos provenientes de projeções de partículas. É claro, olha só, você tem o carpinteiro aqui, né? Fazendo a serragem aqui de uma peça de madeira. Então é importante que essas lâmpadas aqui estão por aqui, elas estejam protegidas mais ou menos com isso aqui. Eu já falei isso aqui quando eu estava falando de armação de aço, lembra?
nos vídeos anteriores. Então isso aqui também tem que ter na carpintaria, porque um pedaço de madeira pode quebrar aqui na própria serra e ele voar aqui em uma velocidade terrível e bater na lâmpada e quebrar, gerar ali um problema. A própria peça de madeira, quando estiver sendo trazida para dentro da carpintaria, pode tocar na lâmpada e estourar e acontecer um acidente. Então é importante ter essas proteções aqui. É isso que a norma está falando. Sobre a estrutura do ambiente carpintaria, o que a norma nos traz? A carpintaria deve ter piso resistente, nivelado e antiderrapante, com cobertura capaz de proteger os trabalhadores contra quedas de materiais e intempéries. Também isso aqui deve ser levado a sério. Pessoal, é claro que essas imagens aqui são imagens de carpintarias, só que são imagens ilustrativas, né? A gente sabe que em uma obra não vai ser assim, vai ser um negócio um pouco mais rústico, mas que deve atender ali a proteção contra intempéries, que deve ter ali piso antiderrapante, nivelado, isso tem que ter, isso é inegociável, beleza? E essa proteção ali, né, o teto, é contra intempéries, vento, chuva, né, temporais, neblina. Então é para proteger o trabalhador mesmo. Isso é exigido pela norma. A gente sabe que tem muitas obras aí que não seguem isso daí, ok, mas no dia que vier a fiscalização vai ser lavrado aí um auto de infração, beleza? Então isso aqui é importante, é questão de saúde e segurança no trabalho. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi a videoaula de número 6. No próximo videoaula eu vou tratar sobre o seguinte tema: operação de soldagem e corte a quente. A videoaula de número 7. Beleza? Esse é um oferecimento da Segvita, segurança, vida e trabalho.